E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso refúgio aqui na Fé Plena. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, é a base de tudo. É verdade. Para quem busca uma vida mais conectada com o divino, a manifestação do Espírito Santo. Mas no século XXI, isso mesmo, essa força que inspirou tantos lá do início dos tempos, Sim. continua super presente e atuante hoje. É verdade. E por mais que a gente tenha tanta tecnologia, informação, a gente sente que ainda falta algo, né? Uma profundidade, uma conexão real. E é aí que o Espírito Santo entra trazendo essa força, essa paz que a gente tanto busca. Exatamente. E para te guiar nessa busca, você trouxe um e-book super completo, A Manifestação do Espírito Santo no século XXI. Como ele atua nos dias de hoje. Sim, Ele vai ser nosso mapa nessa jornada, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. isso mesmo. O legal é que ele não só explica como o Espírito Santo é isso, mas também como a gente pode abrir espaço para ele atuar na nossa vida. E olha, já vou te adiantar, a viagem começa lá no Gênesis, na criação do mundo. A gente já começa com Deus no princípio, criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que cena, hein? Já imaginou presenciar essa força em ação desde o comecinho de tudo? De arrepiar, e essa presença, essa força não fica só pegando por aí. O e-book mostra como o Espírito Santo capacitou Moisés a liderar o povo do Egito, deu força para Davi enfrentar Golias e inspirou tantos profetas. Ou seja, ele sempre esteve ativo na história, guiando e impulsionando pessoas a fazerem coisas incríveis, né? Mas aí, no Novo Testamento, as coisas mudam um pouco de figura, certo? Totalmente. Jesus, antes de partir, prometeu aos discípulos o Consolador, o Espírito Santo, que ficaria com eles para sempre. E essa promessa se cumpriu no Pentecostes, inaugurando uma nova era. Lembra da cena? Os discípulos, cheios do Espírito Santo, pregando o evangelho em várias línguas. Ali a igreja começa a se expandir, impulsionada por essa força. A partir daí, o Espírito Santo passa a habitar nos corações dos crentes de forma permanente. Deus conosco o tempo todo, guiando e dando força. Que mudança, né? E como essa força se manifesta hoje, o e-book explora várias formas e uma delas é através dos dons espirituais, tá certo? Exatamente. Em 1 Coríntios 12, Paulo descreve os dons como habilidades especiais que os crentes recebem para servir a Deus e a comunidade. Imagina que legal. Cada um com um talento especial para contribuir. É como se fosse um quebra-cabeça, né? É. Cada um com sua peça fundamental para formar a imagem completa. Isso. E os dons são diversos. Sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas. Ufa. Esses dons são fascinantes, né? Mas é importante lembrar que, como Paulo mesmo diz, não são para benefício próprio, mas para fortalecer a igreja e levar o amor de Deus ao mundo. Servir, sempre servir, esse é o lema. E além dos dons, o Espírito Santo também age através dos frutos do Espírito. O que te chama a atenção neles? O que me fascina nos frutos é que, diferente dos dons que podem variar de pessoa para pessoa, os frutos são como um chamado universal à transformação. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É para todo mundo. Em Gálatas, Paulo coloca esses frutos como um reflexo de quem tem o Espírito Santo habitando em si. É como se fosse a assinatura dele, a marca registrada na nossa vida. Exatamente, é como um perfume que exala de nós. Mas e os sinais e maravilhas, aqueles eventos sobrenaturais que a gente ouve falar? O e-book também explora essa faceta do Espírito Santo, né? Sim. E essa parte me arrepia. Cura, milagres, libertação. Lembra da história do paralítico que desceram pelo telhado para chegar até Jesus? Ele viu a fé deles e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o cara que antes era paralítico simplesmente andou. E que coisa incrível. Histórias como essa nos enchem de esperança e fé, né? Mostram que o poder de Deus, através do Espírito Santo, pode romper qualquer barreira. E o mais incrível é que, segundo o e-book, esses sinais e maravilhas ainda acontecem hoje. Claro que a gente precisa ter discernimento, analisar com cuidado se realmente são obras do Espírito Santo. Sim, com certeza. Mas Deus continua operando de formas extraordinárias. E aí surge uma questão importante. Como ter certeza do que é genuíno, do que realmente vem de Deus. É que entra o discernimento. E o e-book dá dicas valiosas para a gente não cair em enganos. A primeira delas é a Bíblia, nossa bússola. Se algo contradiz a palavra, pode ter certeza que não vem do Espírito Santo. Faz todo sentido. A Bíblia é o nosso manual, nosso guia para entender a vontade de Deus. E o book também fala sobre o foco em Jesus, né? Sim. O Espírito Santo sempre aponta para Jesus. Ele nos revela quem Jesus é, nos convence do nosso pecado e nos aproxima de Deus. Se uma manifestação desvia o foco de Jesus, acende o alerta vermelho. E tem mais uma dica: a edificação da igreja. O Espírito Santo age para fortalecer a comunidade, promover a unidade e o amor entre os irmãos.
Se a manifestação causa divisão, confusão, é hora de reavaliar. Com certeza. O inimigo adora causar confusão, né? Por isso a gente precisa estar vigilante, buscando a Deus em oração e pedindo sabedoria para discernir a sua vontade. E como podemos buscar essas manifestações do Espírito Santo na nossa vida? Tem algum segredo? Segredo não tem, mas o e-book dá dicas preciosas para cultivarmos uma vida mais conectada com o Espírito Santo. A primeira delas é a base de tudo: oração e busca por uma vida mais próxima de Deus. Seria como abrir espaço dentro da gente para ele agir, né? E essa busca por santidade, por mais desafiadora que possa parecer, é um convite para experimentar a presença de Deus de forma mais intensa. Exatamente. E o e-book também fala sobre desejar os dons espirituais com a intenção correta. A gente pode, sim, desejar os dons, mas não por vaidade, mas por amor, para servir a Deus e ao próximo. Ou seja, usar os dons como ferramentas para realizar a obra de Deus. Para usar essas ferramentas com sabedoria, a gente precisa ter a motivação correta. Falando em ferramentas, o que mais podemos usar para nos aproximarmos do Espírito Santo? Estar em comunidade, conectado com outros cristãos, é essencial. A igreja, o corpo de Cristo, é onde a gente se fortalece, compartilha, aprende e cresce junto. É como uma grande família. E quando a gente está unido buscando a Deus, o Espírito Santo flui com mais intensidade, realizando coisas extraordinárias. Mas às vezes a gente precisa de um guia, de alguém, para nos ajudar a entender tudo isso, né? Com certeza. Ter um mentor, um líder espiritual, alguém experiente na fé para nos orientar, faz toda a diferença. Eles podem nos ajudar a decifrar as escrituras, a entender os dons, a ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos cercam. É como ter um mapa e uma bússola para nos guiar na nossa jornada espiritual. E com essas dicas valiosas do e-book, a gente pode se sentir mais seguro para buscar as manifestações do Espírito Santo, sabendo que Ele está conosco o tempo todo. Exatamente. Ele nos guia, nos fortalece e nos capacita para viver uma vida abundante em Cristo. Mas calma, a gente ainda tem muito para conversar sobre esse tema. É isso aí, pessoal. Acabamos a primeira parte do nosso mergulho na manifestação do Espírito Santo no século XXI, mas não se desesperem. Na próxima parte, vamos nos aprofundar ainda mais nesse universo. Fiquem ligados. Voltamos em breve para continuar essa conversa inspiradora. E aí, pessoal? De volta para nossa conversa sobre a manifestação do Espírito Santo no século XXI. Na primeira parte, a gente fez uma viagem pelas Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, para entender como o Espírito Santo se manifestava ao longo da história. É verdade. Vimos exemplos incríveis de pessoas que foram usadas por Deus, capacitadas pelo Espírito Santo para realizar grandes coisas. Moisés abrindo o Mar Vermelho, Davi enfrentando Golias, de arrepiar. E não podemos esquecer da mudança radical que aconteceu no Novo Testamento, né? Com a vinda de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no coração dos crentes de forma permanente. Deus conosco o tempo todo. E essa presença constante nos transforma, né? A gente explorou como o Espírito Santo se manifesta através dos dons, dos frutos e dos sinais e maravilhas, e como é importante usar a Bíblia para discernir o que é genuíno. Discernimento é fundamental, mas agora, que tal a gente mergulhar num aspecto ainda mais profundo da atuação do Espírito Santo? A transformação da vida cristã. Essa transformação é que realmente faz a diferença, né? Não adianta só ter os dons, os frutos, se a gente não viver uma mudança real no nosso interior. Exatamente. E o e-book explica que essa transformação acontece de forma gradual, como um processo de lapidação. O Espírito Santo vai nos moldando, nos conduzindo a sermos mais parecidos com Jesus. O termo que eles usam no e-book é santificação, né? Para quem não está familiarizado, seria basicamente esse processo de nos tornarmos mais santos, mais próximos de Deus. Isso mesmo. E essa mudança começa nos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes. O Espírito Santo nos mostra o que precisa ser transformado, nos dá força para abandonar velhos hábitos e viver de acordo com a vontade de Deus. É como se a gente estivesse tirando as camadas de poeira, as impurezas, que nos impedem de refletir a luz de Cristo. Isso. E esse processo pode ser desafiador, né? Às vezes a gente se apega aos nossos velhos hábitos, às nossas vontades. Com certeza. É um processo que exige renúncia, disciplina e entrega total a Deus. Mas o resultado compensa qualquer esforço. A gente experimenta uma paz, uma alegria que o mundo não pode dar. E essa paz interior se reflete em tudo que fazemos, né? Nos relacionamentos, no trabalho, na família. A gente passa a agir diferente, a tratar as pessoas com mais amor, compaixão. É como se a luz de Cristo brilhasse através de nós, impactando tudo ao nosso redor. E esse é o objetivo, né? Sermos sal e luz, levar o amor de Deus para o mundo. Lembra daquela frase? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. É isso que o Espírito Santo nos capacita a fazer. A viver como Jesus viveu. Exatamente. E o e-book também destaca que o Espírito Santo nos dá força para enfrentar as dificuldades, as tentações. Ele nos capacita a perdoar, a amar os nossos inimigos, a
perseverar na fé. É como se ele fosse um amigo que está sempre ao nosso lado, nos encorajando, nos dando suporte nos momentos difíceis. Ele nos lembra das promessas de Deus, nos ajuda a enxergar as situações com a perspectiva divina. E essa força, essa perseverança que o Espírito Santo nos dá é fundamental para a gente viver uma vida cristã autêntica. Não é uma vida livre de problemas, mas uma vida onde a gente enfrenta os problemas com fé e esperança. E essa vida transformada pelo Espírito Santo é o maior testemunho que a gente pode dar para o mundo, né? As pessoas podem até duvidar das nossas palavras, mas não podem negar a mudança que vem em nós. Com certeza. Quando somos gentis, pacientes, amorosos, perdoadores, a gente está mostrando na prática o poder do Evangelho. É como se a nossa vida se tornasse uma carta de amor escrita por Deus. E essa transformação não acontece da noite para o dia, né? Não. É um processo contínuo que dura a vida toda. A cada dia, o Espírito Santo nos molda, nos aperfeiçoa, nos leva mais perto de Deus. É uma jornada incrível, cheia de desafios e alegrias. E o mais importante é que a gente não está sozinho. O Espírito Santo é o nosso guia, nosso consolador, nosso amigo fiel. Mas e o futuro da igreja? Qual o papel do Espírito Santo nesse contexto? O e-book também nos convida a pensar sobre isso. Ele destaca que, num mundo cada vez mais secularizado, com valores distorcidos e oposição à fé cristã, o papel do Espírito Santo será ainda mais crucial. É verdade. A igreja precisa estar preparada para enfrentar os desafios do século XXI. E para isso precisa estar cheia do Espírito Santo. Mas como a gente se prepara para isso? Buscando a Deus em primeiro lugar. Precisamos estar conectados com Ele, sensíveis à sua voz. Só assim a igreja terá a sabedoria, a coragem e a força para cumprir sua missão. E qual seria essa missão? Levar o Evangelho a todas as nações. Mostrar ao mundo o amor de Deus, a esperança que temos em Cristo. E para isso a gente precisa estar unido, né? A igreja precisa ser um exemplo de amor, de reconciliação. É como se o Espírito Santo fosse a cola que mantém a igreja unida. A força que impulsiona para frente. Mas, e na prática, como a gente vive essa unidade? A gente precisa estar disposto a perdoar, a amar o próximo, a servir uns aos outros. Esses são os alicerces da verdadeira unidade. E quando a gente vive dessa forma, o Espírito Santo se manifesta de forma poderosa, realizando coisas extraordinárias. Ou seja, a gente precisa ser a igreja que prega, mas também a igreja que vive o que prega. E para isso, a gente precisa estar conectado com o Espírito Santo, buscando a sua direção, a sua sabedoria. Exatamente. O futuro da igreja depende da nossa disposição em nos rendermos ao Espírito Santo, nos deixarmos guiar por ele, em sermos instrumentos em suas mãos. E quando a gente faz isso, a gente abre espaço para que Deus realize coisas incríveis através de nós. E aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa conversa? Estão curtindo esse mergulho no universo do Espírito Santo? Esperamos que sim. Na próxima e última parte, vamos recapitular os pontos principais que a gente abordou e, claro, deixar uma mensagem especial para você levar para a sua vida. Fiquem ligados. Voltamos em breve para finalizar nosso mergulho na manifestação do Espírito Santo no século XXI. Até lá! E aí, pessoal, de volta para finalizar nosso mergulho profundo na manifestação do Espírito Santo no século XXI. Nossa, foi uma jornada incrível, né? Incrível mesmo. A gente explorou a fundo como o Espírito Santo se manifesta desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. E como essa força transformadora impacta a nossa vida e o futuro da igreja. É verdade. E para fechar com chave de ouro, vamos recapitular os pontos principais que a gente abordou. Assim você já sai daqui com um guia prático para se conectar com o Espírito Santo. Bora lá. A gente começou lá no Gênesis, lembro. Vimos que o Espírito Santo já estava presente na criação do mundo. Ele sempre esteve ativo, guiando a história, aspirando pessoas. E no Antigo Testamento a gente viu como ele capacitava líderes como Moisés, Davi, Elias, dava a eles força, sabedoria e coragem para realizar grandes coisas. Mas com a vinda de Jesus, a coisa muda de figura, né? O Espírito Santo passa a habitar no coração dos crentes de forma permanente. Deus conosco o tempo todo guiando a igreja, transformando vidas. Que legal! E essa transformação se manifesta de várias formas. A gente viu que os dons espirituais são como ferramentas especiais que o Espírito Santo nos dá para servir a Deus e a comunidade. Cada um com o seu talento, sua peça fundamental no quebra-cabeça da igreja. Lembrando que esses dons, como sabedoria, cura, profecia, línguas, não são para a gente se exibir, mas para fortalecer a igreja e levar o amor de Deus ao mundo. Servir. Sempre servir. É isso aí. E além dos dons, a gente tem os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, que são como assinatura de Deus na nossa vida. É um perfume que exala de nós e toca as pessoas ao nosso redor. Esses frutos são para todo mundo, né? O chamado universal, transformação Campini, a sermos mais parecidos com Jesus. E aí que entra o processo de santificação, essa busca constante por uma vida mais próxima de Deus. E nesse processo, o Espírito Santo é nosso guia, nosso amigo fiel,
que nos dá força para enfrentar as dificuldades, para perdoar, para amar os nossos inimigos, para perseverar na fé. Ele nos ajuda a enxergar as coisas com a perspectiva de Deus, nos dá esperança nos momentos difíceis e nos capacita a viver uma vida vitoriosa mesmo em meio aos desafios. E essa vida transformada pelo Espírito Santo é o maior testemunho que a gente pode dar para o mundo, né? É mostrar na prática o poder do Evangelho. Com certeza. É sermos sal e luz, impactar o mundo com o amor de Deus. Mas a gente também precisa estar atento, né? Usar a Bíblia como bússola para discernir o que realmente vem de Deus e não cair em enganos. É verdade. E para buscar essa conexão com o Espírito Santo, a gente viu que a oração, a busca por uma vida mais próxima de Deus, é fundamental. É como abrir espaço para ir agir na nossa vida. E não podemos esquecer da importância de estar em comunidade, conectado com outros cristãos. A igreja é o lugar onde a gente se fortalece, compartilha, aprende e cresce junto. Como uma grande família, né? Isso. E quando estamos unidos, buscando a Deus, o Espírito Santo flui com mais intensidade, realizando coisas extraordinárias. É verdade. E por fim, a gente viu que ter um mentor, um líder espiritual pode fazer toda a diferença na nossa jornada. Alguém para nos orientar, nos ajudar a entender os ensinamentos da Bíblia e a ouvir a voz de Deus. É como ter um mapa e uma bússola para nos guiar no caminho da fé. Ufa. Acho que cobrimos tudo, né? Acho que sim. Mas antes de terminar, que mensagem você deixaria para os nossos ouvintes? A mensagem mais importante é: a manifestação do Espírito Santo não é um privilégio de poucos, mas uma realidade acessível a todos que creem em Jesus. Está disponível para você, basta abrir seu coração e se render à sua ação. Busque essa conexão com Ele através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos. Esteja atento à sua voz, pronto para obedecer às suas orientações e ser um instrumento em suas mãos. Que o Espírito Santo te capacite a viver uma vida abundante em Cristo, cheia de amor, paz, alegria e propósito. Que você seja sal e luz no mundo, impactando as pessoas ao seu redor com o poder do Evangelho. E assim, a gente encerra nosso mergulho na manifestação do Espírito Santo no século XXI. Esperamos que essa jornada tenha te inspirado a buscar uma vida mais conectada com o Espírito Santo. Que a graça e a paz de Deus estejam com você. Até a próxima!